João Maria Batista Vianney, sem dúvida alguma, tornou-se o melhor exemplo das palavras profetizadas pelo apóstolo Paulo. Deus escolheu os insignificantes para confundir os grandes. Nascido em 8 de maio de 1786, no povoado de Dardilly, ao norte de Lyon, França. É o quarto dos 7 filhos de Mateus e Maria. Gostava de frequentar a igreja e desde a infância externava seu desejo de ser sacerdote. Vianney só foi para a escola na adolescência, quando abriram uma na sua aldeia, escola que frequentou por 2 anos apenas, pois precisava trabalhar no campo. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler e falar francês, pois em sua casa falava-se um dialeto regional. Para seguir a vida religiosa, enfrentou a oposição de seu pai, mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, foi para o seminário de École, onde os obstáculos se davam por sua falta de instrução. Foram poucos os que vislumbraram a sua capacidade de raciocínio. Para os professores e superiores, era considerado um rude camponês, sem inteligência suficiente para acompanhar os colegas nos estudos, especialmente de filosofia e teologia. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, paciência e perseverança na fé em Cristo. Em 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, mas com um impedimento: não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências para Deus, porém, ele era um homem extraordinário e foi por meio desse apostolado que o dom do Espírito Santo manifestou-se sobre ele. Transformou-se num dos mais famosos e competentes confessores que a Igreja já teve. Durante o seu aprendizado em École, o abade Maley havia percebido que ele era um homem especial e adotado de carismas de santidade. Assim, 3 anos depois, conseguiu a libertação para que pudesse exercer o apostolado plenamente. Foi então designado vigário-geral na cidade de Yars-sur-Fogue, paróquia ao norte de Lyon, evitada por outros sacerdotes, pois possuía apenas 230 habitantes, todos não praticantes e afamados pela violência. A igreja ficava vazia e as tabernas lotadas. Ele chegou em fevereiro de 1818 numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, seus livros. Conta a tradição que na estrada ele se dirigiu a um menino pastor dizendo: Tu me mostrastes o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, um monumento na entrada da cidade lembra esse encontro. 13 anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, embora severa, conseguiu mudar aquela triste realidade, invertendo a situação. O povo não ia mais para as tabernas. Em vez disso, lotava a igreja. Todos agora queriam confessar-se para obter a reconciliação e os conselhos
daquele homem que eles consideravam um santo. Na paróquia fazia de tudo, inclusive os serviços da casa e suas refeições, sempre em oração, comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia para os seus pobres. O dinheiro herdado com a morte do pai gastou com eles. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos se dirigiam à paróquia de Ars com um só objetivo: ver o cura e, acima de tudo, confessar-se com ele, mesmo que para isto esperassem horas ou dias inteiros. Assim o local tornou-se um centro de peregrinações. A cura de Ars, como era chamado, nunca pôde parar para descansar. Morreu serenamente, consumido pela fadiga, na noite de 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade, muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI, em 1925. Já era venerado como santo. O seu corpo incorrupto encontra-se na igreja da paróquia de Ars, que se tornou um grande santuário de peregrinação. São João Maria Batista Vianney foi proclamado pela igreja padroeiro dos sacerdotes, e o dia de sua festa, 4 de agosto, escolhido para celebrar o dia do Padre. São João Maria Batista Vianney, rogai por nós.